Então, quarto ano, continuando a parte 2 do nosso tema de hoje, que é cultura e ideologia, nós vamos agora fazer uma análise da relação entre cultura, ideologia, indústria cultural e meio de comunicação em massa, tá certo? Na análise das relações entre cultura e ideologia, uma temática relevante para as ciências sociais é a discussão das relações entre cultura de massa, indústria cultural e meio de comunicação de massa. A proximidade dos conceitos parece indicar uma coisa só, mas eles constituem elementos distintos na estratégia de consolidação da ideologia capitalista. Uma questão interessante é que, diferentemente das culturas erudita e popular, que nós vimos no vídeo anterior, que são produzidas respectivamente pelas elites e pelas classes populares, a cultura de massa, ao contrário do que o nome sugere, não é produzida pelas massas, mas para as massas. Ela é gerada no interior da indústria cultural, conjunto de empresas vinculadas à classe dominante que tem como função produzir cultura. Mas como produzir industrialmente algo que, como vimos antes, surge das práticas cotidianas dos diferentes grupos e classes sociais? Vamos ver quem escreveu sobre isso? O Adorno, então, nasceu em 1903, faleceu em 1969, alemão, foi professor da Universidade de Frankfurt. Ele participou da fundação do Instituto de Pesquisas Sociais, da sigla IPS, no início dos anos 20, reunindo nomes como Walter Benjamin, Max Horkheimer e o próprio Adorno. O IPS propôs uma teoria social engajada de bases marxistas, sendo responsável pela criação de conceitos como indústria cultural. Entre as principais obras de Adorno está a indústria cultural, o iluminismo como mistificação das massas, de 1947. Então, essa expressão indústria cultural foi inventada então pelo Adorno, certo? Os meios de comunicação de massa, televisão, rádio, cinema, jornais, que são os principais veículos de divulgação da cultura de massa, exercem papel essencial nesse contexto. São eles os responsáveis por transmitir os ideais das classes dominantes para o conjunto da sociedade, de forma que, no caso de obtenção de sucesso, possam consolidar seu controle hegemônico sobre as classes dominadas. Por exemplo, quando um programa jornalístico de uma emissora de televisão apresenta uma notícia, o modo como são narrados os fatos ou apresentadas as entrevistas não é neutro. Procura-se construir determinado olhar sobre a realidade que representa a visão dos donos do veículo de comunicação em que a informação está sendo divulgada. Diante da rotina cotidiana das classes trabalhadoras, o principal modo de obter informações é por meio da televisão. Por conta disso, a maneira como essas pessoas vão interpretar os acontecimentos será influenciada pela forma como a emissora e seu telejornal apresentarem os fatos. Assim, a televisão é um veículo essencial para a difusão da cultura e da ideologia dominantes. Recentemente, a gente tem uma discussão bem grande, no país por conta da divulgação dos números e casos da pandemia, e eu vejo assim em redes sociais, em outros veículos também, muita gente criticando a forma com que a Rede Globo, o Jornal Nacional, vem divulgando esses dados e essas notícias. Isso não é algo inédito na história, em outras vezes também aconteceu isso, que a gente pode afirmar
que boa parte da opinião pública é formada por meio desses telejornais. Essas e outras questões fizeram com que as ciências sociais estudassem os vínculos entre cultura e poder. O estudo da cultura sob a perspectiva das relações de poder e dominação ou controle social levou Adorno e Horkheimer a criarem, em meados de 1940, o conceito de indústria cultural. Esse conceito foi elaborado para designar o modo como se produz cultura, com base na padronização verificada em qualquer outra produção industrial. Foi com o advento da Revolução Industrial que se pôde fabricar em grande escala produtos padronizados, o que serviu de mola para o surgimento de uma sociedade de consumo. Assim, as empresas responsáveis pela produção em massa de bens culturais como mercadoria fazem parte da indústria cultural. Quem aqui já assistiu o filme chamado A Procura da Felicidade, que reforça a ideia de que o indivíduo tem total controle sobre sua vida, basta que ele trabalhe muito para que no final seja recompensado. Essa ideologia de se você quiser, você consegue, ignora a influência das estruturas sociais da vida das pessoas, dificultando o surgimento de um olhar crítico sobre a sociedade. A gente entra então no assunto da desigualdade social e a falta de oportunidades também, que muitas vezes a pessoa tem muito potencial, mas também não tem bases econômicas para conseguir aquilo que quer, né? Mas isso é uma coisa que é difundida, né, até no cinema. A foto dos dois, eles chegam a ser parecidos, né? De acordo com Adorno, a produção da cultura passou a ter como principal finalidade o lucro. Esse processo de mercantilização tornou-se um obstáculo para a arte exercer sua autonomia de criticar a sociedade, já que nesse sistema de produção ela passaria prioritariamente pelos administradores e técnicos responsáveis por tornar os produtos mais rentáveis e aceitos pelos consumidores. Além disso, a necessidade de consumo, caracterizada pela insaciabilidade, está intimamente ligada à difusão da ideologia capitalista pela indústria cultural e pelos meios de comunicação de massa. Vocês têm assistido televisão nesses últimos tempos de pandemia? Os bancos e até mesmo lojas, grandes marcas, não deixaram de fazer suas propagandas, né? Mesmo sabendo que o comércio está fechado, a economia está em recessão, porque essa é a lógica capitalista, né? Utilizar a indústria cultural para divulgar os seus produtos, né? E isso não é algo novo também na história. Desde a década de 70, de 60, 70, 80, isso vem acontecendo. O maior divulgador de produtos dentro do cinema é os Estados Unidos, né? O estilo de vida americano, que para muitos era um modelo, isso começou logo após a Segunda Guerra Mundial. E é até hoje, né? Quando a gente assiste filmes americanos, aquele estilo de vida, casas enormes, carros caríssimos, né? Que para eles não chega a tanto, mas é uma forma de fazer uma propaganda e divulgar. Todo filme americano tem uma propaganda de alguma grande marca americana. A cultura de massa, como produto da indústria cultural, se sustenta oferecendo divertimento e produzindo conformismo. A diversão propiciada pelos produtos da indústria cultural muitas vezes mascara os conflitos existentes na sociedade. O conformismo refere-se à aceitação tácita da realidade social, tal como mostrada pelos meios de comunicação, que não lhe fazem nenhuma crítica. O divertimento e o entretenimento reforçam
a naturalização das diversas situações de opressão e desigualdade apresentadas nos filmes, nas telenovelas e nas séries televisivas. Esse processo de naturalização e conformismo produz alienação das massas. Funciona como mecanismo de controle social, pois neutraliza a possibilidade do indivíduo entender e criticar os padrões de relações sociais aos quais está submetido. Assim, a ideologia dominante, transmitida por esses produtos culturais, permite a reprodução das relações de dominação na sociedade. A gente vai continuar o assunto, então, na parte 3, a última dessa aula, certo?